Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga. Esse mês trago para vocês uma série feita com muito carinho sobre um tema de saúde pública, que é a questão da automutilação. Tenho recebido muitos adolescentes passando por essa situação e tenho ficado bem preocupada. A partir disso, convidei alguns profissionais e amigos para me ajudarem a construir essa série. Espero que ela possa ser bem esclarecedora para todos assistirem. Se quiserem saber mais sobre o conteúdo, só dá uma olhada no meu Instagram ou pode deixar sua pergunta que eu responderei. Hoje com Vilma Pelegrino para tirar algumas dúvidas sobre a medicação. Olá, Sara, tudo bem? Vamos lá, né? Falar sobre automutilação e sobre suas consequências, né? Que é justamente uma das formas de tratamento é a medicamentosa. Vilma, eu tenho percebido também um alto índice, né, dos adolescentes usando a medicação, sendo realmente indicado pelo psiquiatra. Quais são os benefícios realmente desse uso de medicação na adolescência? Haja visto, né, que o adolescente está em fase de mudança, né, os hormônios ainda gritando. Quais são? Mas é necessário em alguns casos, sim, porque a gente vê alteração de humor, alteração de apetite, alteração do sono. Então, realmente, alguns casos são extremamente importantes e necessários o uso da medicação. Em relação à medicamentosa, né? Ao tratamento medicamentoso, né? Em alguns casos, eles são essenciais, mas veja que medicamento, né? Tratamento medicamentoso para automutilação, como a gente sabe que a automutilação ela é um sintoma, o medicamento ele não vai deixar de fazer, né, do ato de se machucar por conta da medicação, tá? Porque a gente está falando que a medicação ela vai amenizar os sintomas do transtorno em que o adolescente tem. Então, se for uma depressão, se for algum transtorno de personalidade, se for um TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o medicamento ela vai agir, né, na cabeça, né, que a gente chama no cérebro, nas conexões neurais, ela vai agir para amenizar todos os sintomas, entendeu? A gente não fala só, eu vou tomar um medicamento para parar de se automutilar. Não existe isso, tá? Existe um conjunto. O medicamento, ele age na pessoa como um conjunto. Então, é um tratamento, mas sem psicoterapia, não tem como o medicamento fazer um uso, vamos dizer assim, vai ser muito superficial, entende? É igual a você tomar insulina para diabetes e você não tem uma alimentação adequada. Não vai resolver, você vai ser só um paliativo, entendeu? Só algo que você vai fazer, vai tomar, mas você tem que se reeducar a alimentação, por exemplo. Eu gostaria de deixar esse alerta, né? Eu trouxe essa questão da medicação, eu acho importante, porque, assim, muitos pais, quando já me procuram, perguntam logo: eu devo levar no psiquiatra para poder tomar a medicação? Eu nem conversei ainda com o adolescente, eu nem sei qual é a proporção da situação. Sim. E, assim, às vezes é perigoso. E aí, a próxima pergunta é justamente essa, né? Quais as consequências desse mau uso de medicação? Porque as pessoas, hoje em dia, aí, quando, né, fazendo a pesquisa e a gente lendo muito, a gente percebe que as pessoas usam a medicação de forma indiscriminada. Tá com uma dorzinha de cabeça, já tá lá tomando medicação. Sim. Tá aqui. Então, assim, e os ansiolíticos, antidepressivos, são medicações fortes que precisam né, de receita, precisa ter uma certa responsabilidade na dosagem, na quantidade, horário e tal. E eu vejo muitos adolescentes até com receita, mas tomando de forma errada. Atendo adolescente e disse para mim, essa semana não quis tomar medicação. Como assim? Não quis tomar medicação. E aí, você vê que acaba, às vezes, até não fazendo efeito também, né? Lógico. Então, quais consequências desse mau uso da medicação? Então, uma delas foi exatamente que você falou, é não fazendo efeito. Porque se a gente for pensar, gente,
todo transtorno psicológico ou psiquiátrico, ele vem acompanhado de um tratamento medicamentoso, tá? Porque a gente está falando de algo que já ultrapassou o comportamento, sabe? Aquela pessoa, ela está precisando muito mais do que momentos de terapia, sabe? E às vezes a terapia, ela vai até um certo período, até um certo momento da vida da pessoa, e que não ajuda sozinha, ela tem que vir acompanhada. O medicamento é algo que você deve tomar, né? Que deve fazer uso, mas junto com outros processos de educação que a gente chama. Por quê? Porque é só um recurso. Então, quando eu falei lá da diabetes, né, você toma medicamento você toma insulina para diminuir, né, as taxas de açúcar no seu organismo. Mas ela sozinha não vai resolver, não. Ela vai resolver como? Você fazendo uma reeducação alimentar. Você tem que aprender a se alimentar. Então, qualquer sintoma que você está, depressão, né? O transtorno de hiperatividade, que a gente vê muito, né? O próprio síndrome, né? O transtorno do espectro autista, que tem vários comportamentos, às vezes, inadequados, né? Tem os tics, né? Tem a questão motora. O medicamento ajuda e muito, mas ele vai amenizar só no químico, vai agir na parte bioquímica da pessoa, entendeu? Mas a parte de emocional, do comportamento, dos pensamentos, ele tem que buscar um outro tipo de ajuda, entendeu? Que a psicologia, ela faz isso. Então, eu acredito que a sua abordagem seja a mesma que a minha, né? Que é terapia cognitivo comportamental. A gente trabalha muito com medicamentoso, né? Com tratamento medicamentoso. Porque um ajuda o outro. E ainda refletindo sobre isso, né? Nessa questão de pegar o remédio do pai, ainda tem adolescente que diz assim para mim também: ah, a medicação que o psiquiatra passou para mim foi muito forte. Eu me sinto dopada, é como se eu não estivesse sentindo nada, a pessoa está ali fazendo palhaçada, mas eu não sinto alegria, ou a pessoa está triste. Às vezes eu já vi colegas assim muito próximas a mim se cortando, e eu sabia que eu tinha que ficar triste com aquilo, mas eu não conseguia ficar, porque eu estava tão dopada que não conseguia. Aí alguns dizem que acabam ou dormindo demais, ou acabam interferindo no sono, tendo insônia, ou comem demais, ou acabam também interferindo na questão da alimentação, e muitos Sim. optam por não tomar. E tem aqueles também que às vezes ficam 2, 3 dias sem tomar, aí tem uma crise, e aí pronto, querem tomar todas as medicações, né, juntas. Qual seria, a posição correta desse paciente? Eu já não falo de adolescente, vamos ampliar. Desse paciente que não está se adaptando muito bem com a medicação. Isso é interessante, né? Que vem sempre assim. Quando a gente chega um paciente chega para a gente, né? Chega para mim e fala assim: olha, estou tomando uma medicação. E a gente sempre pergunta, né? Qual é o medicamento que você está tomando? Ele fala X, Y. Fala lá os medicamentos. Quanto tempo, isso é extremamente importante, quanto tempo você está tomando tal medicamento? Ah, estou tomando há uma semana. Beleza. Gente, uma semana, quando a gente fala de transtornos emocionais, né? Transtornos psiquiátricos, doenças psiquiátricas, uma semana é muito pouco para aquele medicamento fazer efeito, ok? Tá, aí a gente fala assim, quanto tempo? No mínimo 10 dias, sabe? No mínimo 10 dias, você tomando aquele medicamento, 10, às vezes até vai 15 dias, para que ele faça o efeito que é preciso. E quando ele vai fazer o efeito que é preciso, nem sempre a dosagem que o médico passou é adequada para você. Pode ser que você esteja mais, você precise mais, e pode ser que precise menos. O médico ele vai justamente verificar, né, nesse seu retorno ao médico, ele vai verificar se o medicamento que ele passou se está adequado à dosagem e se o medicamento está adequado para o que você está sentindo, percebe? Porque em 30 dias ele tem essa visão. Ah, mas o que o paciente quer? Que no máximo em 24 horas ele começando a tomar,
todos os sintomas acabem. Veja, esse imediatismo que a gente fala muito, às vezes tem que falar assim, mas por isso é que o medicamento é preciso, porque o medicamento ele age mais rápido. Tá, ele vai agir mais rápido. Mas quando a gente fala de dor, né, de consequências externas, quando a gente fala da parte psiquiátrica, Sara, a gente fala que precisa ter um tempo para agir, entendeu? Um tempo para que você consiga mudar. E outra coisa, não é o medicamento que você toma lá, toma um comprimidinhozinho, você vai deixar de ter um comportamento tal. De maneira alguma. Lembrando que a gente tem, a gente pensa, sente e age pelo comportamento. Então, se a gente mudar o pensamento, consequentemente, os seus sentimentos vão mudar, porque você mudou aqui, e o modo como você vai agir vai ser diferente. Então, por isso é que eu falo que é extremamente importante essas 3 formas, porque você pensa, você se emociona, né? Você age, os sentimentos ali. Eu falo que o pensamento é imbuído, né? Ou em volta dos sentimentos para que você haja. Se você conseguir que o medicamento, o que o medicamento faz? Você mudar a forma de entender essas 3 coisas para você agir de forma diferente, entendeu? Isso. Em alguns casos, eu até me proponho fazer um relatório, né? Porque, como psicólogo, como a gente tem um pouco mais de tempo com o paciente, e a gente consegue perceber até mais sintomas do que eles conseguem lembrar na hora para falar com o psiquiatra, eu até sempre digo, né? Qual é a próxima consulta? Aí, geralmente, eu já vou anotando ali quais são os sintomas que ele está relatando para mim, para quando ele for para a consulta, como se fosse uma pauta, né? Do que tem no relatório, do que ele está sentindo, para ajudar também o psiquiatra saber, né? Em alguns casos, né, que eu atendi também, os adolescentes esquecem. Você falou assim, não, eu esqueci. E aí eu vou, e aí a gente ampliando mais um pouquinho também, essa questão da memória no adolescente em si também, né, parece que eles esquecem de tudo daqui para ali. Você conversa com ele agora e quando é depois você pergunta, ele já não lembra mais. Então, isso também é uma grande dificuldade quando eles vão para o psiquiatra para poder conversar, porque não lembram do que muitas estão vezes sentindo. Né? Mas a memória, porque, desculpe, só fazer uma introdução, porque assim, memória para adolescente é aquela de importância, tá? Nosso cérebro só vai gravar coisas que você pontuou como importante. Aquela que você não tem vínculo, que você, onde eu botei meu caderno, é chato eu lembrar onde eu botei meu caderno, né? Isso é adolescente, para que eu vou querer caderno? Deixa lá. Aí você pergunta, onde está seu caderno? Você não botei, não. Então, assim, porque para ele não é importante. Mas se ele for pensar, onde está o celular está aqui, na mão, né? Ou o celular está em algum outro lugar que ele colocou para carregar, porque ele sabe, né? Então, isso é muito da forma como eu vejo isso. Um recurso que eu uso muito na terapia é assim, né? Escreva no próprio celular. E aquelas notas, né? Aqueles aplicativos de nota, escreva. O que você está sentindo? Você começou a tomar o medicamento ontem? Então comece a colocar, tá legal, tá ruim, tô me sentindo mais assim, tô me dando dor de... Sei lá, tudo que você está sentindo é melhor você colocar. Porque na hora que você voltar para ele e ele vai te perguntar, o médico, ele te pergunta o medicamento, como é que você tá? Se você vai fazer referência do mesmo da primeira vez, ele vai dizer, bom, então esse medicamento a gente tem que ajustar ele, né? Fale. Você tá ali, com o celular na mão, é muito fácil do que você pegar um papel e caneta e ficar anotando, entendeu? Eu sempre uso esse recurso aqui, tá? Eu acho que ele é bem fácil. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu também, eu recomendo muito, até para sessão também. Muitas têm dificuldade, né? Quando eu pergunto, e como é que foi a semana? Geralmente eu pergunto, a minha frase é, qual foram as emoções da semana? E aí, né?
aquela animada. Sim. Então, assim, alguns também não lembram. Aí eu digo, então mande, anote, ou até pode mandar no Zap mesmo, porque Sim. quando chegar na sessão, a gente abre a página para conversa e eu vejo. E as meninas também orientam muito a baixar aquele aplicativo de menstruação. Porque já no aplicativo também tem os sintomas, né? Tem os sentimentos, as emoções e tal. E fica até mais fácil a gente perceber se aquelas emoções estão no período da pré, né? Antes da menstruação, depois, durante, que também dá uma alteração de humor, né? A pessoa fica mais irritada, mais nervosa. Quero agradecer, foi muito legal, tá? E estou à disposição para os próximos papos. Que bom, fico super feliz. E você que assistiu a gente, que gostou, se quer saber um pouco mais sobre o conteúdo, dá um pulinho no Instagram, ou pode deixar os comentários aqui, que eu e Vilma iremos responder com muito carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!